Quando alguém começa a investir, a primeira pergunta quase sempre é a mesma: qual ativo eu compro? Qual é a melhor ação? Qual fundo é o certo? Mas, ao longo do tempo, eu fui percebendo que essa pergunta vem cedo demais. Antes de escolher um ativo, eu sempre olho para o setor, porque para mim, o setor vem antes do ativo. Um ativo pode até ser excelente, muito bem gerido, com números grandiosos, mas se ele estiver dentro de um setor que está encolhendo, perdendo relevância ou sofrendo estruturalmente, ele vai nadar contra a corrente. Agora, quando o setor está bem posicionado, crescendo ou protegido, até ativos medianos se acabam beneficiando do vento a favor. Eu gosto de pensar que o setor é o vento e o ativo é o barco. Você pode ser um ótimo capitão, mas se o vento estiver contra, o caminho fica muito mais difícil. Então, quando eu olho para o mercado, eu não começo a perguntar qual é a melhor empresa. Eu começo perguntando onde o dinheiro tende a fluir ao longo do tempo. E isso fica ainda mais importante quando a gente está falando de objetivos diferentes, como uma carteira de adulto e uma carteira para um filho. Porque uma carteira para um filho não tem o mesmo horizonte, nem a mesma função de uma carteira adulta. Ela tem tempo, muito tempo. E quando o tempo é o principal aliado, o jeito de pensar muda completamente. Para organizar esse raciocínio, eu costumo dividir os setores em 3 grandes grupos. Não é uma regra fixa, nem uma fórmula mágica. É só uma forma de enxergar melhor o papel de cada parte da carteira ao longo dos anos. O primeiro grupo são os setores que crescem com o tempo. São setores que se beneficiam do avanço da economia, da inovação, tecnologia, mudança de comportamento das pessoas. Eles crescem porque o mundo muda. Esses setores normalmente reinvestem muito do que ganham. Eles não estão focados em pagar renda agora, mas em crescer mais lá na frente. Por isso, são mais voláteis. Sobem bastante em ciclos positivos e sofrem mais em momentos de crise. E aqui entra um ponto importante. Quando a gente fala de uma carteira de longo prazo, especialmente para um filho, essa volatilidade não é um problema por si só. Ela faz parte do caminho. Esses setores podem passar anos andando de lado, podem cair forte em alguns momentos, mas ao longo de décadas são justamente eles que costumam carregar a maior parte do crescimento. O segundo grupo são os setores que protegem. São setores que continuam funcionando independente do cenário econômico. Eles atendem necessidades básicas. As pessoas podem cortar viagens, adiar compras, reduzir consumo, mas continuam usando energia, água, serviços essenciais, cuidando da saúde. Esses setores ajudam a trazer a estabilidade para a carteira. Elas não fazem ela voar, mas ajudam muito a evitar quedas mais profundas em momentos difíceis. Mesmo em uma carteira para o filho, esses setores têm um papel importante, não para eliminar risco, mas para equilibrar, para evitar que tudo dependa de um único cenário. O terceiro grupo são os setores que pagam renda. Aqui, o foco não é crescimento acelerado, é previsibilidade de caixa. São setores mais maduros, com receitas recorrentes e modelos de negócio mais estáveis. Eles fazem muito sentido em carteiras adultas, especialmente quando a pessoa começa a pensar em renda, em usufruir do patrimônio. Já em uma carteira para o filho, esses setores normalmente têm um peso pequeno, não porque sejam ruins, mas porque o objetivo é outro. Quando o horizonte é de 20, 30, 40 anos, faz muito mais sentido focar naquilo que é perene
ou que ainda nem mostrou todo o seu potencial. É por isso que quando eu penso em uma carteira de longo prazo, eu não fico tentando acertar o próximo movimento do mercado. Eu penso em setores que vão continuar existindo, se adaptando e crescendo ao longo das próximas décadas. Ou setores que ainda vão estourar lá na frente, conforme o mundo muda. No fim das contas, montar uma carteira não é sobre escolher ativos isolados. É sobre dar funções diferentes para partes diferentes do patrimônio, respeitando o tempo, o objetivo e o perfil. E tudo isso começa com uma decisão simples, mas poderosa. Olhar primeiro para o setor e só depois para o ativo. No próximo vídeo, eu quero entrar em um ponto que confunde muita gente, principalmente pais que investem para os filhos. A ideia de que risco é volatilidade. E é esse, talvez, um dos erros mais comuns que eu vejo. Porque risco não é o preço de subir e descer. Risco é não chegar lá na frente. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo episódio.